juntamente estamos nesta noite aqui louvando e exaltando ao Senhor. Trago a paz da minha esposa, diaconisa Shirley, a qual não se encontra conosco, pois estamos em semana de congresso. Minha esposa, como louva ao Senhor, está lá no departamento das mulheres, então está desempenhada lá, e por isso ela não está aqui comigo, né? Mas trago a paz dela, trago a paz do Senhor, do meu pastor, presbítero Rodrigo, e o nosso pastor Davi. Nós congregamos ali na Metodista Wesleyana, em Ferraz de Vasconcelos, e eu estou aqui para dar lugar em nome de Jesus. Amém, Amém, Jesus. Senhor Carnaal, tá bom? Demora um pouco de pegar, mas depois que pega, glória a Deus. Ai, Jesus. Mas vai que vai, glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 12, glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, verso de número 2, que diz assim o texto sagrado: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra ou à direita do trono de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, abra comigo o Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14. Louvado seja Deus. Aleluia. A partir do verso de número 29, Mateus 14, verso de número 29, glória a Deus, que diz assim: e disse-lhe, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Verso de número 32 e o último, diz assim: e quando subiram para o barco, calou-se o vento. Glória a Deus. Você pode se assentar, adorando e exaltando ao Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que o ministério de Jesus é o ministério principal de toda a trajetória da Bíblia Sagrada. Nós sabemos que o homem falhou, o velho homem falhou, o primeiro Adão falhou quando Deus criou o jardim do Éden e constituindo ele para estar sendo o principal. Esse homem falhou. Só que o mais interessante é que quando Deus ele faz um diálogo com a serpente, ele faz uma promessa, e ele disse que para a serpente, que de um ventre de uma mulher nasceria um, que pisaria sobre a sua cabeça, e ele por si mordia o seu calcanhar. Eu achei muito interessante, porque Mateus ele se cumpre aquilo que Deus ele disse no Velho Testamento. A Bíblia diz que o anjo Gabriel vai aparecer para Maria uma certa noite e vai dizer para ela que ela geraria um filho. O mais interessante é dizer que esta era uma moça virgem que estava noiva, não poderia ter contato, não tinha contato com seu noivo José. De verdade dizer que o anjo veio e preparou ela, porque ela ia estar
grávida do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quando José fica sabendo disso, ele quis fugir e ocultar, aleluia, para que não constrangisse a imagem de Maria, pois se soubesse que Maria estivesse grávida antes do casamento, a lei poderia dizer e apedrejar ela em público, e por isso José esconde Maria. E a Bíblia diz que, tendo José querendo deixar Maria de lado, o anjo aparece para ele e diz para ele: não rejeitai-vos Maria, porque ela está gerando do Espírito Santo de Deus. E isso se cumpre aquilo que João, no Evangelho de João, capítulo de número 1, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe que esse verbo se chama palavra, verbo se chama Jesus, o verbo que se fez carne, habitou no meio desse povo corrupto, de um povo, aleluia, de pecado. Ele se fez carne, habitou nesse povo que era pecaminoso, mas ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, mas ele deixou o seu trono de glória para estar aqui na humanidade, na terra, para salvar a humanidade, pois o intuito de Jesus é salvar a humanidade. Uma nova aliança está ocorrendo aqui. Só que o mais interessante é que quando Jesus nasce, a Bíblia diz que os magos se apresentam até o palácio de Herodes. E a Bíblia diz que quando ele se apresenta no capítulo 2 de Mateus, ele se apresenta a procurar, e a pergunta que eles vão fazer é: aonde que está o rei dos judeus? Só que Herodes é rei, mas a pergunta dos magos é: aonde está o rei dos judeus? Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que quando Herodes fica sabendo disso, ele vai chamar os anciões, vai chamar todo o departamento de dentro do palácio, vai fazer uma reunião dizendo: quem é esse rei dos judeus? Aonde ele deveria nascer? E alguém disse: esse será nascido em Belém, uma cidade pequena, porém é lá que vai nascer esse rei. E a Bíblia diz que quando o rei Herodes, eles chegam para os magos, ele diz assim: quando vocês avistarem esse rei, vocês mandam uma carta para mim, porque eu vou diante dele se prostrar e o adorar. Mas bem verdade dizer que Herodes não queria adorar ao Senhor. Herodes queria matar o Senhor. Por quê? Porque o seu coração ficou irado, porque ele queria saber quem era o novo rei dos judeus. E a Bíblia diz que os magos estão sendo guiados por uma estrela, ao ponto, aleluia, que a estrela para, aleluia, os magos entendem que era onde o rei dos judeus estava. E eu achei muito interessante, aleluia, porque eles carregavam consigo presente. A Bíblia diz que quando eles veem Jesus, eles se prostra e o adora. A primeira reação, quando vê o rei, ele se prostra e o adora. Só que quando eles chegam perante Herodes, por que ele não adorou? Por que ele não se prostrou? Porque eles não consideravam Herodes como rei. Oh, glória a Deus! Mas quando viu Jesus, se prostrou e o adorou. E o interessante dizer aqui também, que eles tinham e carregavam consigo presente. E quais os presentes que eles tinham consigo? A Bíblia diz que a primeira coisa que ele se apresenta para Jesus, aleluia, é o incenso. A segunda coisa que apresenta para Jesus é ouro. E depois a terceira coisa que apresenta para Jesus é mirra. Essas três coisas têm um significado
usado, aleluia, na cultura do sacerdote. Então, reconhecendo Jesus como sumo sacerdote, aleluia, também a terceira coisa é apresentado para Jesus é a mirra. A mirra, aleluia, simbolizava quando a pessoa morria, quando a pessoa era morta, levava essa mirra para perfumar, aleluia, o ambiente do sepulcro. Essas três coisas simbolizam muita coisa. O ouro, que simboliza a sua realeza, mostrando que ele é o rei dos judeus, que ele é o rei dos senhores. Aleluia, o incenso, que simboliza que ele é o sacerdote, sumo sacerdote, que ele está aqui nesta noite, ele é o sumo sacerdote para ouvir o seu sacrifício nesse lugar. A terceira coisa, que é a mirra, que simboliza que Jesus um dia foi morto, aleluia, mas ele ia ressuscitar. Oh, glória a Deus. E eu entendi algo muito interessante. Se os magos tinham alguma coisa para oferecer para Jesus, por que nós não podemos adorar ao Senhor? Aleluia. Tem gente que para de adorar ao Senhor, tem gente que já não glorifica mais ao Senhor. Mas se os magos tinham alguma coisa para oferecer para Jesus, por que nós não temos algo para oferecer para Ele? Talvez você chegou nesse ambiente e disse: vai ser somente mais um culto, vai ser somente mais uma, aleluia, mais uma noite, mas eu vim te convidar nesta noite, não pedir, mas oferecer para Ele. Tem gente que quer, e Jesus está dizendo: é noite de oferecer, é noite de oferecer. Se os magos tinham alguma coisa para oferecer, então nós devemos oferecer alguma coisa para Jesus. E é o que? O nosso glória a Deus e o nosso aleluia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus cresce com 12 anos de idade. Jesus é apresentado dentro do templo, e eu acho muito interessante porque está rolando uma festa dentro do templo e todo mundo empolgado. Mas a Bíblia diz que acabou a festa. A Bíblia diz que Jesus está sentado ensinando os judeus, aleluia, doutores daquela época. Mas a Bíblia diz que Maria volta para casa, e a Bíblia diz que quando ela põe a mão na travela para entrar, ela lembra que Jesus estava, aleluia, estava dentro do templo. E eu pude entender que tem gente que larga Jesus dentro do templo e esquece de levar Jesus consigo. Oh, glória a Deus. É momento de levar Jesus no nosso trabalho, é momento de levar Jesus para dentro da nossa casa. Tem gente que esquece Jesus dentro do templo, mas hoje eu te vim te convidar nesta noite para levar Jesus dentro do teu trabalho, para levar Jesus dentro da tua casa, para levar Jesus dentro do teu para levar Jesus dentro da tua faculdade, para levar Jesus aonde for. Estou todo arrepiado aqui. Aleluia, Deus. Esse Jesus está pregando, mas tinha 12 anos de idade. Aleluia, quem dera. Aleluia, nós com 12 anos de idade já estava pregando, Souza. Quem dera se fosse fácil assim. Aleluia, quem dera se fosse fácil. Com 12 anos de idade nós começássemos a ler a Bíblia. Hoje nós estávamos longe, mas não foi desta maneira. Devemos, aleluia, tivemos que passar por algumas tempestades, devemos que passar, aleluia, por alguns ventos, aleluia, para Jesus nos moldar e para onde nós estamos aqui agora. Mas com 12 anos de idade Jesus está pregando. E eu acho muito interessante que a Bíblia diz que, aleluia, depois que Jesus ele faz isso, o seu ministério fica parado por um tempo. A Bíblia diz que ele está guardado, e com 30 anos de idade o seu ministério começa a fluir. Oh, glória a Deus. O ministério de Jesus começa a fluir. Em 3 anos o ministério de Jesus Aleluia, Deus. Jesus, o primeiro milagre que Jesus faz, aleluia, 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 transformar a água no vinho. Oh, glória a Deus. E eu acho muito interessante, porque Jesus foi convidado para a festa. Jesus foi convidado para a festa. Sua mãe foi convidada para a festa.
os seus discípulos foi convidado para a festa, mas acabou vindo. Maria fica preocupada e ela diz assim: Jesus acabou vindo. Jesus olha para ela dizendo: moça, olha, não é chegado a minha. Meu Deus, você vê que até o tempo Jesus sabe trabalhar. Maria que diz assim: acabou vindo. Jesus disse: não é chegada a minha hora. Se cumpre aquilo que Eclesiastes capítulo 3 diz, que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra. Não era a hora que eles queriam, mas era a hora que Jesus queria. E nós temos que aprender que a hora que Jesus quer é melhor. Glória a Deus. Às vezes queremos no nosso tempo, na nossa hora, e Jesus manda te dizer: não é no teu tempo, não é na tua hora, é no meu tempo. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Jesus, eu disse aqui que o ministério de Jesus é salvar a humanidade, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Mas Jesus precisava levantar discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, um certo dia, ele está carregado com uma multidão e está à beira da praia. Só que a multidão está apertando Jesus porque eles estavam com sede da palavra. Só que nesse momento que Jesus está sendo apertado, ele vai ver dois barcos. Oh, glória a Deus. E ele nota, aleluia, que os pescadores estão lavando as redes, porque já tinha vindo de uma noite frustrada. Só que Jesus, a Bíblia diz que ele faz questão de enxergar dois barcos. Diga comigo, dois barcos. Diga comigo, dois barcos. Um barco era de Pedro. Diga, o barco era de Pedro. Jesus entra no barco de Pedro. Ousadamente ele diz: afasta um pouco da areia. Oh, glória. Jesus começa a fazer do barco um púlpito e está pregando a palavra para a multidão. Jesus está pregando a palavra para a multidão. O barco é de Pedro, sim ou não? Sim. O barco é de Pedro, sim ou não? Sim. Só que quando Jesus entra dentro do barco, o barco já não é de Pedro. Aleluia. O barco é de Jesus. Meu Deus. Às vezes, nós dizemos assim: a palavra é minha, eu vou falar desse jeito, eu vou falar daquele jeito. Mas se Jesus não estiver no barco, não vai sair nada. Mas quando Jesus está no barco, é Ele que manda. Nós temos que entender isso. Oh, glórias, aleluia. Jesus, aleluia, olha para Pedro dizendo: Pedro, entra no barco. Vamos aonde as águas são mais profundas e lançamos as redes. Só que Pedro olha dizendo assim: você vai ver que o barco era tanto de Jesus quando Jesus estava dentro do barco, que Pedro olha dizendo assim: eu pesquei a noite toda e nada peguei, mas sobre a tua palavra. Opa, ele estava dizendo assim: aleluia, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Ele estava dizendo: o barco era meu quando eu estava dentro, as redes eram minhas quando eu estava dentro. Só que quando Jesus chegou no barco, o barco já era de Jesus, as redes eram de Jesus. Eu não sei se você está entendendo o processo aqui. E Jesus está dizendo para você nesta noite: deixa eu conduzir o teu barco, aleluia, porque quando eu conduzo o teu barco, tem multiplicação de peixe, tem peixe, aleluia, as redes, aleluia, começa a ficar agitada para pegar peixe. Meu Deus, aleluia. Jesus precisava de discípulo. Para quê? Para dar continuidade no ministério. Só que no livro de Mateus, capítulo de número 14, eu encerro aqui. A Bíblia diz que Jesus ele encontra com uma multidão, porque ele já vinha de um ministério sofrido, porque João Batista morreu. Jesus ele vai para o outro lado, para um monte só, está sozinho, mas sabendo a multidão disso, vai a pé. Meu Deus, eu achei muito interessante, porque o escritor diz que a multidão vai a pé até Jesus.
Meu Deus. Meu Deus. A multidão vai a pé. Eu aprendi que quem quer milagre vai atrás. Aleluia. A multidão está indo atrás de Jesus porque quer milagre. E a Bíblia diz Oh, que glória a Jesus Deus, cura. aleluia. Diz aqui, Jesus aflito porque perdeu um parente íntimo, João Batista. Ele está triste, sim ou não? Sim. Mas não deixou de curar. Aí eu aprendi uma coisa. Sem voz, com sapato furado. Meu Deus, eu tenho que glorificar ao Senhor. Por quê? Porque Jesus está triste, mas Ele não deixou de operar milagres. Você está entendendo isso aqui? Tem gente que deixa de adorar Jesus. Aleluia, quando o vento está balançando, as coisas estão tudo dentro da contrária. Aí Ele diz, eu vou desistir, vou parar. Se Jesus, que era Jesus, não parou. Estava triste, mas Ele disse, eu vou curar. Estava triste, mas Ele disse, eu vou, aleluia, libertar. Ele estava triste, mas eu tenho que fazer a minha parte. Só que está findando a tarde, Jesus se preocupa. Ele olha para os seus discípulos dizendo, sai aí, à procura de alimento, para alimentar essa multidão. Aí os discípulos olham dizendo assim, já é tarde, manda o povo embora, que eles se viram. Só que Jesus olha para eles dizendo, não, nós vamos alimentar eles aqui. Por quê? Meu Deus, isso aqui é muito forte. Por quê? Jesus curou, sim ou não? Sim. Jesus transformou, Jesus libertou, sim ou não? Sim. Mas Jesus precisava alimentar a multidão, sim ou não? Sim. Meu Deus, estamos vivenciando algo, aleluia, muito inédito nesse século 21. Muita gente quer cura, muita gente quer milagre, muita gente quer livramento, muita gente quer, aleluia, avivamento, mas não quer o pão, não quer a palavra. Tem gente que opera milagre, gente que cura e diz, vai embora, mas não tem pão, não tem pão quente. Aí Jesus olha dizendo, não vamos dispensar eles, não, vós alimentarás. Acharam 5 pães e 2 peixinhos, sim ou não? Sim. 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma grande multidão é pouco, sim ou não? Sim. Meu Deus. Só que a Bíblia diz que Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos, o que ele faz? Levanta para o céu e dá graças. Meu Deus. 5 pães e 2 peixinhos, Souza, na minha mão, na tua mão é pouco. Mas na mão de quem sabe fazer milagre, está entendendo isso aqui? Na mão de quem sabe fazer milagre, multiplica. Oh, meu Deus. A Bíblia diz que Jesus dá para os seus discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos mandam o povo se assentar. E os discípulos começam a repartir. E está dando para a multidão. E o negócio está bom, por quê? Porque os discípulos estão repartindo e o pão está inchando. Está entendendo isso aqui? Não pegou. Meu Deus, era só 5 pães e 2 peixinhos, mas eles repartiam, o pão inchava de novo. Você não está entendendo? Oh, glória a Deus. Está parecendo o maná que estava descendo, aleluia, sobre aleluia, o povo de Israel. O pão, aleluia, eles repartiam. Quanto mais repartia, mais o pão multiplicava. O que é isso? É Jesus dizendo, reparte que eu vou fazendo milagre. Reparte que eu se encarrego de providenciar milagre. Meu Deus. A Bíblia diz que era mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina isso aqui. Era 5 pães e 2 peixinhos, sim ou não? Mas na mão de quem sabe fazer milagre, multiplica. Glória a Deus. A Bíblia diz que depois que Jesus faz isso, ele convida os seus discípulos, dizendo, entra no barco e passai-vos para o outro lado. Jesus se retira para o monte para orar. Ô homem que orava, meu Deus, tem gente que não ora, né? Nem 20 minutos, mas Jesus orava, e ele é o modelo principal que eu quero pregar aqui. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está subindo para o monte orar, mas os discípulos estão sobre as águas, porque a ordem que Jesus disse era para passar para o outro lado, sim ou não? Sim.
A ordem é para passar para o outro lado, mas Jesus está orando. Meu Deus. Só que quando Jesus está orando, os discípulos estão dentro do barco, começa a acontecer uma tempestade. E a tempestade era tão forte que os discípulos começam a ficar apavorados. Os discípulos apavorados, a Bíblia diz que na quarta vigília, Jesus está andando sobre as águas. Quarta vigília, 3 horas da manhã, entre as 4, Jesus está andando sobre as águas. Jesus está andando sobre as águas. Os discípulos apavorados, olha para o lado e vê Jesus e diz: é um fantasma. Meu Deus. Mas não era eles que andavam com Jesus? Mas não era eles que sentavam na mesa com Jesus? Não era eles que participavam da Santa Ceia com Jesus? Porque no meio da tempestade, quando vê Jesus, diz: é um fantasma. Meu Deus. Você lembra quando Jesus te convida para orar 3 horas da manhã e você rejeita? Meu Deus. Verdade, Fechei Jesus. minha Bíblia. Você lembra quando Jesus te convida porque Ele quer te revelar coisas profundas? E você diz: não, eu vou levantar. Tem gente que levanta, usa o banheiro, pega o ar e volta a dormir, mas não ora. E Jesus está dizendo: é nesta hora que eu quero ter um particular. Aleluia, Deus. Aleluia. Mas alguém que conhecia a voz do mestre disse: Jesus, é tu mesmo. Jesus é: Pai seja convosco. Aí Pedro ora e diz assim: Senhor, se é tu mesmo, manda ir por sobre as Águas. Pedro estava dizendo assim: Senhor, eu não quero viver coisas naturais. Você entendeu isso aqui? Amém, Jesus. Não, eu não quero viver coisa natural. Senhor, eu quero viver coisas sobrenaturais. Isso aqui é para crente doido, maluco, pentecostal. Senhor, eu quero vivenciar coisa sobrenatural. Como que é? Eu quero andar sobre as águas. Aleluia. Olha que interessante. Ele fala: Jesus, se é tu mesmo, manda ir sobre as águas, sim ou não? Amém. Só que Jesus disse, olha aí na Bíblia, Jesus disse assim: vem. Esse vem que Jesus está falando não é só para Pedro. Esse vem que Jesus está falando é para quem tem coragem. É verdade. Verdade, Jesus. Estavam os 12 discípulos dentro do barco, só não teve coragem de descer. Meu Deus. Você está entendendo? Pedro está andando sobre as águas, sim ou não? Sim. E o foco de Pedro aqui é Jesus. É foco. O foco de Pedro aqui é quem? Jesus. Meu Deus. O foco de Pedro é Jesus. E eu achei muito interessante porque nós estamos em campanha. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Deus. A campanha é olhando para Jesus. Olha que interessante. Pedro está caminhando e está olhando para Jesus. Sim, Sim, glória a Deus. só que o texto diz que ele começa a oscilar. E qual foi o seu? Aleluia! Começa a oscilar e ele começa a observar o vento. Meu Deus, o vento estava forte sobre. Quando ele começa a observar o vento que estava forte, ele perdeu o foco de Jesus. E eu posso falar, quando nós perdemos o foco de Jesus, a tendência é só afundar. Só Deus. A tendência, você já viu aquele crente que perde o foco de Jesus? Ele só anda desanimado e contando derrota. É verdade. Meu Deus, Jesus. meu Deus, perdeu o foco de Jesus, ele começa a murmurar, já não adora mais, já não consegue mais adorar, todo dia fica reclamando. Desse jeito. É porque o vento veio e ele tirou o foco de Jesus. Olha o que disse aqui em Hebreus capítulo 12, verso 2: olhando para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. Você dá para entender isso aqui? Aleluia, Jesus suportou a cruz, foi cuspido, foi traído por 30 moedas de prata. Jesus suportou
tirou a vista de Jesus. Glória a Deus, não deixe que o vento, aleluia, deixe você sem olhar para Cristo. Glória a Deus, é o tema da campanha, olhando para Cristo, olhando para Jesus. Quando olhando para Jesus, Jesus tem cura. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus tem libertação. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus tem renovo. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus tem batismo quando está vendo. Quando nós olhamos para Jesus, aleluia, nós não olhamos para fofoca nem para licença. Quando nós olhamos para Jesus, aleluia, o negócio fica sério. Jesus batiza crente, Jesus renova crente. Quando nós olhamos para Jesus, Jesus cura. Eu acredito que o Deus de cura está aqui nesta noite. Eu acredito que o Deus do renovo está aqui nesta noite. Eu acredito que o Deus que pode operar milagres, sinais de maravilha, está aqui nesta noite. E se fosse você, já adorava, porque o grandão da Galileia, oh glória a Deus, chegou aqui nesse ambiente e quer renovar a tua vida. Orabaxéria, Dalacandarápia, Xéria, ó Espírito Santo da verdade, eis aqui a tua igreja, Pai. Ó Deus, o Senhor disse, ó Pai poderoso, que nós temos que olhar para o Senhor, porque o Senhor, aleluia, é o autor, aleluia, da fé. Ó Espírito Santo da verdade, o Senhor suportou a cruz do Calvário por mim, por nós. Glória a Deus, aleluia. A prova não pode ser maior do que você, Senhor. Aleluia, Pai poderoso, o Senhor poderoso. Ó Pai poderoso, eu te peço, Senhor, que nesta noite de hoje o Senhor possa tocar na vida desse irmão. Esse irmão que chegou aqui, ó Pai, precisando de uma cura. Esse irmão que chegou aqui, ó Pai poderoso, precisando de uma vitória. Ah, Senhor, conceda a ele, conceda a ela a vitória, conceda a ele a vitória, Pai poderoso. E esta prova que ele está passando possa se tornar em bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa esta igreja, abençoa o pastor desta igreja, abençoa, Pai poderoso, o sobrinho desta igreja, abençoa, Senhor, aqueles que tocam desta igreja, abençoa, Senhor, a esposa do pastor que não se encontra aqui, ó, para visitar ela, Senhor, e opera milagres, Senhor, para que o teu nome seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos realmente de pé nas coisas do pastor presidente, pastor José Miro. Amém? Encerramos. Queria convidar aqui, porque eu tenho duas causas na justiça. E eu quero que até o dia 12 de dezembro, que é a última campanha aqui, dia 12 de dezembro, última campanha desse ano. Eu quero 19. colocar essa porta, eu quero colocar uma porta de 19. madeira aí. Deus vai me dar essa vitória. 19. Eu preciso ganhar essas duas causas, é justiça diferente. Tá entendendo? Eu já ganhei, mas tem a burocracia ainda para. E Deus vai pôr a mão para tirar a burocracia do dinheiro sair. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Se tiver mais alguém que tem uma causa aí para ser resolvido, um problema familiar, um problema conjugal, um problema de dinheiro, que está amarrado, o problema que você tiver, uma pessoa que você quer estar representando aqui hoje, para ele voltar para Jesus, pode vir aqui na frente, nós vamos orar. Tá entendendo? Glória a Deus. Essa é a última oração agora, em nome de Jesus. Se tiver alguém aí, qualquer problema, qualquer dificuldade, vem representar alguém de sua família. Está entendendo? E se você representar, Deus vai lá. Amém, Jesus. Essa é a realidade, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O nome de Jesus vai ser glorificado. Vem, Felipe, representar a Manu aqui, porque Jesus cura ela. Jesus vai visitar ela agora. Aleluia. Glória a Deus. O missionário Alex vai descer e vai orar por essas pessoas em nome de Jesus. O missionário Souza também. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a obra completa aqui nessa noite. E Deus vai dar vitória. Eu creio. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus. Estamos apresentando agora aqui, meu Pai, nossas vidas em tuas mãos. Cada um tem um problema diferente um do outro. Meu Deus, uma é causa da justiça, outro é problema de
Jesus. Glória a Deus. Quinta-feira nós temos um grande culto aqui. A glória de Deus. Domingo nós temos a escola dominical. 21. E à noite a Santa Ceia do Senhor. Domingo. Os irmãos, se puder, não perca a Santa Ceia. Domingo. Irmão, eu queria falar uma coisa aqui que saiu hoje. Mandaram para mim, irmão Antônio. O senhor está me ouvindo, irmão Antônio Bezerra? O senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? O senhor estava dando testemunho aqui, eu lembrei, viu? Mandaram hoje para mim. E não é montagem, não. Não é montagem, não. Mandaram um vídeo, a moça falando, olha, eu fui no banco, o banco pagou todo o procedimento, e eu coloquei o chip aqui na mão, e ela chegou e testou, para todo mundo ver na maquininha, e concluiu, ela tirou o recibo, falou, agora não preciso usar nem cartão, nem dinheiro, tá entendendo? Não preciso usar mais, é só eu usar o chip. Então já está na mão de alguém. Falou, qualquer banco que você tiver conta, você for lá, falar com o gerente, eles é obrigado, ó, você tem conta lá, pagar o procedimento, mandar pôr o chip na sua mão, e você usar o chip aí para comprar e vender. Sangue de Cristo. Mas, aleluia, nós os crentes estamos preparados para ir morar no céu no arrebatamento da igreja. Breve Jesus irá arrebatar a sua igreja. Nós não vamos passar pela grande tribulação, não. Nós vamos ser arrebatados e quem estiver despreparado vai ficar aí para passar todas as consequências. Estenda as suas mãos. O grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com essa igreja e com ela permaneça para todos sempre. Quem quer, digam. Amém. Aplaude o Senhor Jesus.